Bem-vindos a mais um Psicóloga na Tela. Meu nome é Erika, sou psicóloga e hoje vou estar fazendo um quadro um pouquinho diferente do que eu venho fazendo até então. Vamos analisar um filme que não necessariamente tem cena de psicóloga. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e curta esse vídeo, para que eu possa propagar um pouco mais da psicologia por aí. O filme que vamos falar hoje é 7 minutos depois da meia-noite. There was once an invisible man who had grown tired of being unseen. It was not that he was actually invisible. It was just that people had become used to not seeing him. E apesar desse nome remeter a um filme de terror, é um filme de drama em que relata um pouquinho do processo de luto do Connor. Connor é uma criança barra adolescente de 12 anos que está passando por um luto porque a sua mãe está com uma doença terminal. No filme, mostra algumas cenas um pouquinho fora da realidade, em que ele conversa com um monstro, com um salgueiro que toma vida, e tem histórias ali bem interessantes para contar para ele, com morais bem intrigantes. Se você ainda não viu esse filme, é melhor você não ver esse vídeo porque ele vai conter spoilers. Vale muito a pena assistir, então se você ainda não viu, veja o filme e depois volta aqui no vídeo. Agora, se você já viu, vamos lá analisar alguns aspectos psicológicos bem curiosos. O filme já começa com uma frase bem impactante. A voz do salgueiro fala: "Essa história é sobre um menino que é velho demais para ser um menino, mas novo demais para ser um homem." E cara, essa frase é muito boa. Eu assisti esse filme em dois momentos diferentes. Um tempo atrás, quando eu trabalhava no hospital do câncer, e quando eu vi o filme, me remeteu muito aos familiares e pacientes que eu tratava. Mas, quando eu assisti agora, pela recomendação de vocês para fazer o Psicóloga na Tela, já me remeteu totalmente uma coisa diferente. Me remeteu à minha história com a minha mãe. Então foi muito legal ouvir essa frase de primeiro impacto, porque ela traz um aspecto psicológico muito curioso. E o que essa frase que o salgueiro fala quer dizer do Connor? É muito desse momento de vida que ele está passando. Porque ele ainda tem 12 anos, mas ele já não pode mais se conectar com as demandas infantis. Ele precisa se conectar com as demandas de um adulto, mesmo sem ele ter maturidade necessária para isso. Maturidade emocional, maturidade racional, mas é algo que o ambiente meio que obriga ele a fazer. Essa frase me remete muito a um processo que a gente chama de parentalização na psicologia, que é você assumir funções de adulto mesmo quando você ainda não é um adulto. A parentalização ocorre quando a criança ou adolescente precisa se adaptar de certa forma aos pais ou ao ambiente. No caso do Connor, ele precisou assumir algumas responsabilidades a mais para a idade dele, então a gente vê ele cuidando da mãe, a gente vê ele cuidando da casa, lavando a própria roupa, ele mesmo se levando para a escola, né, assumindo todas as responsabilidades que ele precisa ali. No caso dele, foi por um adoecimento, mas pode ter muitos outros casos. Pode ser um caso de depressão dos pais, pode ser uso de álcool, pode ser que os pais precisam sair para trabalhar e essa adolescente mais velha precisa cuidar das crianças menores. Então, a parentalização pode ocorrer em diferentes casos. E claro que assumir responsabilidades em determinada idade, mesmo que seja um pouquinho mais do que você, entre aspas, deveria naquele momento, pode sim trazer muitos benefícios. A pessoa pode ter aspectos mais resilientes, pode ter uma organização melhor, pode ter um senso de responsabilidade importante, enfim. Mas a psicologia mostra que isso também tem custos emocionais bem importantes. Então a gente vê algumas características dessas crianças e adolescentes parentalizados que são congruentes com o do Connor, né? São muito responsáveis, não dão trabalho, são pouco exigentes, têm esse cuidado com o outro, mas também acabam tendo um funcionamento em que normalmente eles não vão olhar para suas próprias questões emocionais, vão ter a tendência de colocar as necessidades do outro na frente deles. Não só nesse momento que esse ambiente pede, mas uma característica que eles podem sim levar como um padrão de funcionamento para a vida. E no fundo, são pessoas
pessoas que se sentem muito desamparadas, porque de fato não teve um espaço para o amparo delas, para o amparo das necessidades emocionais e o que elas precisavam. Então acaba tendo esse sentimento que elas carregam de desamparo, um pouquinho de solidão. Não é incomum também, às vezes, essas pessoas associarem o seu valor como pessoa, aquilo, né, que as torna especial, como algo atrelado à utilidade e ao desempenho que elas têm, quando elas desempenham funções para as outras pessoas, não necessariamente as características de personalidade delas, o jeito delas de serem. E isso pode afetar sim muito a autoestima dessas pessoas. Então a gente vê alguns custos que não são tão óbvios, não são tão falados, mas que existem. Uma outra característica que a gente também vê nessas pessoas é um processo que a gente chama de intelectualização. É ela trazer uma forma de inteligência, de racionalização para o seu próprio amparo. Como ela não tem isso do ambiente, dos pais ou de cuidadores que deveriam prover, ela mesma tenta de alguma forma dar conta de tudo. E não é incomum que esse processo de intelectualização, de racionalização ocorra, o que pode sim dificultar muito o acesso às emoções, porque ela precisa pensar muito, ela precisa organizar muito, ela precisa racionalizar as coisas para dar conta. Então é um processo que também pode acontecer. E no filme eu vejo que esse processo até de intelectualização, misturado um pouquinho ali com o subjetivo, misturado um pouquinho com o inconsciente, aparece nas histórias que o monstro conta para o Connor. O filme mostra que aquele monstro, bem no finalzinho, né? Então aqui já vai um spoiler. Que aquele monstro, na verdade, aquelas histórias, é um elo de ligação que o Connor tem com a mãe. Muito provavelmente a mãe contou essas histórias para ele em algum período de vida, a mãe mostrou esses desenhos para ele e ficou guardado com ele como um sinal de afeto e um sinal de moral, né? Um sinal em que ele poderia refletir e tirar conclusões importantes para ele conseguir lidar com os desafios da vida dele. E esse desamparo que eu estava mencionando, por essas situações, a gente consegue ver em muitos momentos do filme através das interações que o Connor tem. Então, claro que a base de desamparo do Connor mais forte é a possibilidade de perda da mãe, porque a mãe dele representa para ele naquele momento de vida, naquela fase, sinal de proteção, sinal de segurança, sinal de identidade, sinal de afeto mais forte que ele tem. Mas para além desse desamparo principal, a gente também vê o desamparo na falta de comunicação que as pessoas, os médicos, outros membros da família têm com o Connor. A gente vê a falta de afeto que o pai do Connor tem com ele, que já era um pai um pouco mais ausente, que agora tá criando a sua outra família e desamparando ainda mais o Connor, porque ele percebe que ele não é muito bem-vindo, né, na família do pai, nesse sentido de morar com ele, de ser uma base um pouco mais forte que ajudaria, apoiaria o Connor, ele sente isso. Então, aos pouquinhos, a gente consegue ir vendo que ele não tem muito aonde se firmar para fazer todo esse processo de luto que está acontecendo. E o processo de luto é um processo muito complexo. A literatura mostra que o luto, ele passa por diversos momentos emocionais. E é muito comum a gente oscilar de umas emoções para outra como forma de processar aquelas informações. Imagina, você está perdendo uma das coisas mais importantes para você. E o teu emocional, ele vai reagir. E ele vai reagir de diferentes formas. Então é normal que em certos momentos você negue a realidade. É esperado que em certos momentos você sinta muita raiva do que está acontecendo. Que você se sinta mais deprimido. Que você fique triste. Que você se sinta culpado. Isso tudo é o teu emocional tentando entender o que está acontecendo e como que você pode se adaptar a essa situação de extrema dor. Então a gente vê em diferentes partes do filme o Connor passando por esses momentos, seja quebrando os móveis da avó, seja batendo no colega, seja não querendo muitas vezes falar sobre o assunto, tentando barganhar um tratamento novo, né, uma esperança nova, até finalmente ele chegar num processo de aceitação, que a literatura fala que é um dos processos finais no teu entendimento do luto. E lembrando que quando a gente fala de luto, não necessariamente a gente está falando só do luto pela morte de alguém, mas sim lutos simbólicos também entram nesse processo, que é quando você perde alguém ou algo importante para você. No caso do Connor, é uma perda muito real, né? Que a gente realmente está falando da morte da mãe dele. E aí, no filme, sempre vai mostrando o Connor tendo um pesadelo repetido, que ele vê aquele campo com o salgueiro, com o cemitério, com a igreja, que ele vê da janela do quarto dele desmoronando. Tudo tá criando um grande buraco, sugando as coisas, e a mãe dele tá
tá prestes a cair no buraco e ele fica segurando a mãe. E o sonho, esse pesadelo, mostra a mãe no final caindo no buraco e ele acordando. Quando você tá assistindo o filme, você imagina que aquele sonho representa a perda real da mãe. É o dia que a mãe faleceu ou quando ele realmente se dá conta que ele perdeu aquela coisa muito importante para ele. Mas no final, você descobre que não é só isso. Não é apenas a perda da mãe, que tem um quesinho a mais que entra ali nesse pesadelo e assombra o Connor em todos os momentos. E é um aspecto psicológico muito real, muito congruente. Pela minha experiência de atender pacientes familiares no hospital, isso é muito real. Pela minha experiência pessoal, eu sei que a gente pensa e vive coisas nesse sentido. E na clínica a gente também vê esse aspecto em diferentes ambientes. E é a partir daí que você entende as histórias do Salgueiro. Porque a maioria das histórias que o Salgueiro conta para Connor envolve a complexidade de ser humano. Esse processo que a gente carrega internamente da dualidade, da ambiguidade, dos paradoxos que nos envolvem. Não é incomum que as pessoas vejam a si mesmas ou tentam ver e exigir de si mesmo uma coerência meio que 100%, imaginando que você é totalmente alguma coisa ou totalmente outra coisa, que você deve se posicionar 100% para alguma coisa e 100% contra outra coisa, que comportamentos contraditórios devem ser encaixados em diferentes caixinhas. Então, por exemplo, não é incomum a gente encontrar pessoas que acham que precisam gostar 100% de uma pessoa e se essa outra pessoa fizer um comportamento que ela não gostar, então ela já não gosta mais da outra pessoa, já não vai ser mais amiga dela, já vai querer um afastamento importante por conta desse aspecto, dessa pontualidade. Não é comum a gente achar crenças nas pessoas de que para você ser uma boa pessoa, você tem que fazer comportamentos bons o tempo todo. E quando se pegam fazendo um comportamento um pouquinho diferente dessa visão, já trazem uma culpa grande dentro de si. E é isso que acontece com o Connor. A gente descobre que parte do Connor queria que a mãe dele morresse, mas não no sentido de ódio ou num sentido mórbido, mas no sentido de entender o funcionamento da vida, o funcionamento do tratamento, da doença, de como as coisas estavam indo para a mãe dele, porque ele via muito sofrimento envolvido nos tratamentos que a mãe fazia. Mas ainda assim, mesmo entendendo esse contexto de tratamento, mesmo acompanhando a mãe dele de perto e o sofrimento que tudo isso gera, ele se achava uma pessoa ruim por pensar isso e trazia consigo uma culpa muito grande. E o filme nos mostra o tempo todo essa crença nas entrelinhas, principalmente quando ele pede para ser punido por quebrar os móveis da avó ou quando ele pede para ser punido na escola por bater no colega, porque ele já estava se sentindo uma pessoa ruim. E na lógica dele, por ele ser uma pessoa ruim, ele merecia ser punido. E é por isso das histórias. A história traz a humanidade que é ser humano. Nós, seres humanos, somos seres complexos. A gente gosta e não gosta de uma coisa ao mesmo tempo, a gente quer e não quer. E às vezes é difícil se deparar com esses ambos lados. Mas o Salgueiro traz justamente isso para ele, a humanidade, dele poder abraçar isso e saber que ele não é uma pessoa ruim por conta dessas crenças, dessas ideias e desses pensamentos. Que isso em nenhum momento ia excluir o quanto ele amava e queria a mãe dele por perto. E aí a gente consegue ver o Connor conseguindo processar todas essas emoções envolvidas e se despedindo da mãe de um jeito muito mais leve, aceitando um pouco mais a situação. E gente, esse filme é muito bonito de se ver, ele vai encaixando as pecinhas conforme vai passando e é muito legal de acompanhar essa história do Connor. Eu mesma, como eu falei pra vocês, me vi muito no Connor. Quando eu tinha 12 anos, eu e minha família, a gente sofreu um acidente de carro, onde a pessoa mais machucada foi minha mãe. Então ela passou de ser meu ponto de apoio, de referência, de uma pessoa totalmente funcional, independente, para uma pessoa com dependência, para uma pessoa com deficiência até os dias de hoje. E eu lembro que foi muito difícil para mim processar e entender tudo o que estava acontecendo, principalmente porque eu tive alguns aspectos que o Connor também passou. Então eu me via mais sozinha na situação, porque a minha base principal de amparo já não estava mais ali. Mudou toda a dinâmica familiar, né, de um ser que cuida para um ser cuidado. Tinha essa ideia que crianças não entendem muito e você não pode ser totalmente sincero com elas. Então acabou
acabou que não vinha muitas informações ou explicações do que estava acontecendo. E você, como criança, precisa ir se desenvolvendo ali nesse ambiente também, tentando processar suas emoções, tentando entender suas bases de amparo, tentando ao mesmo tempo viver a sua vida, as suas responsabilidades. Então foi um processo que exigiu muito de mim. E esses aspectos que eu estava falando para vocês da parentalização aconteceram. Esse senso de responsabilidade, esse desamparo emocional, até mesmo alguns pensamentos que você se culpa por ter, entre muitos outros, né? De não saber lidar com as emoções, de associar emoções como algo negativo. Então, medo de criar novas bases de amparo, com medo que em algum momento elas se desfizessem. Então, tem repercussões muito gigantescas. O Connor conseguiu processar isso em alguns dias, mas o meu processo teve que levar anos para acontecer. E vão ter alguns lutos, vão ter algumas feridas emocionais que a gente vai levar para a vida inteira. E o nosso superar, na verdade, é aprender a conviver com aquilo de uma maneira um pouco mais leve. Não que não vai doer ou que não vai fazer falta, mas você aprende a aceitar isso aos poucos e tirar uma beleza, tirar uma força dessa história. Então, se você está passando por algum processo assim ou já passou, acolha o seu luto, acolha o seu tempo e acolha a sua humanização. Não esqueça que você é um ser humano. Fiquem bem, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou. Comenta aqui quais outros filmes ou séries você gostaria que eu reagisse e vejo vocês na próxima. Até mais!